Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Amém? Amém. Tá. Louvado seja o Eterno. Tá, e que tema, né? Esse tema que está acontecendo aos domingos do mês de agosto. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas a respeito da alegria, algumas verdades absolutas sobre a alegria. O que é que você sabe sobre alegria? Sabe de nada, inocente. Tá, a minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Amém? Tem alguém aí, não? Tá, os que trouxeram a Bíblia, abram no texto básico da campanha, livro de Neemias. Neemias, no capítulo 8. Se você trouxe a Bíblia, é Neemias, capítulo 8. Tá, para quem não sabe, você vai encontrar o livro de Neemias, depois das crônicas, você encontra Esdras e vem o livro de Neemias. Tá bem, um pouco antes do livro dos Salmos aí, tá? Encontraram? Neemias, no capítulo 8, verso 9 e 10. A palavra do Eterno diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem chorareis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Verdades absolutas sobre a alegria. Eu me lembro de um homem que estava passando pelo estreito na vida, vivendo uma crise existencial. E esse homem, no seu desespero, na sua aflição, na sua angústia, ele pensou que a morte fosse a saída. Ele pensou por diversas vezes em dar cabo da sua própria vida. Ele só não o fez, porque ele ainda tinha um temor a Deus. Ele confidenciou com um amigo sobre a sua angústia, a sua aflição, o seu desespero e o que ele estava planejando, dar cabo da vida, mas que não tinha coragem. O amigo deu alguns conselhos a ele e o encaminhou para um psicólogo. E na conversa com o psicólogo, ele ouviu que essa tristeza sairia do seu coração, da sua alma, se ele fosse a uma boate muito frequentada na cidade, onde as pessoas iam para se divertirem, e o psicólogo então recomendou a ele: vá a esta boate, são muitas pessoas que estão indo lá, e eu acredito, essa tristeza vai sair do seu coração. O homem na frente do psicólogo, ele começou a chorar, as lágrimas rolando na sua face, e ele disse: o dono da boate sou eu. Eu sou o dono desse lugar onde você está dizendo que as pessoas vão lá em busca de alegria. Mas ele disse: eu assisto de camarote, que as pessoas vão lá no desespero da alma, em busca de alegria, mas que de fato, elas continuam angustiadas e desesperadas. E por que é que eu estou falando isso com você hoje? A alegria na vida humana, ela muda de estágio, ela muda de nível. A uma criança, para você fazer a alegria de uma criança, não é preciso muita coisa. E se você dá um pirulito para a criança, ou você dá um chocolate, ou um iogurte, um sorvete, a criança vibra, ela fica alegre, os seus olhinhos brilham. Essa criança cresce e se torna um adolescente. Então mudou o nível, mudou as carências, os anseios, os desejos mudaram. Já não é a mesma alegria. Você dá um pirulito para um adolescente, ou um sorvete, ou um chocolate, mas se você der um iPhone a ele, ele vibra,
ele celebra. Ele não está mais no primeiro nível, em que qualquer coisa, coisas simples, produzem a alegria. O nível mudou. Está compreendendo o que eu estou falando? As carências mudaram. Os desejos mudaram. Os anseios mudaram. E esse adolescente, ele se torna um adulto. Ele chega à idade da maturidade, à idade adulta. E não são as mesmas coisas que faziam o adolescente ficar alegre, que vão fazer esse adulto agora se alegrar. Está me ouvindo? Então, mudou o nível. A criança é um nível. O adolescente é outro nível. O adulto é outro nível. São outras carências, são outros planos, são outros anseios, são outros desejos. São outras coisas que vão produzir a alegria desse adulto. Então a gente passa pela vida mudando de nível em relação às alegrias. E a minha oração é que você entenda o nível mais alto de alegria que existe. Não é o primário da alegria. Não é o jardim da infância da alegria. É o nível superior da alegria. Está me ouvindo? E de fato, esse nível superior de alegria só é possível acontecer na presença de Deus. Só é possível acontecer quando a pessoa dá uma resposta positiva ao projeto de Deus para a sua vida. Você pode tentar alegrias, sejam elas quais forem, mas elas serão insuficientes para de fato alegrar a sua alma, alegrar o seu coração. Escute-me com atenção. Uma pessoa, de repente, na vida, se ela tem conquistas e realizações, ela fica alegre. Alguns de vocês que estão aqui, vocês sabem do que eu estou falando. As suas conquistas, quando você sobe no pódio, seja que área da vida for, as realizações na sua vida, elas podem produzir uma alegria. E de fato, essa é uma dimensão de alegria que eu e você podemos experimentar. A superação, ela pode produzir também alegria no coração da gente. Você tem uma crise, uma dificuldade, uma situação indesejada, um problema, alguma coisa que está acontecendo na sua vida e que está tirando a qualidade da sua vida. E você supera aquilo. E você dá a volta por cima. E então, a conquista produz alegria, a superação produz alegria. Eu sei do que eu estou falando, porque não é preciso você ler um livro para saber disso que eu estou falando. É só você olhar para a sua própria vida. Eu olho para a minha vida e eu vejo conquistas nas mais variadas áreas da vida, superações que produziram alegria no meu coração. Isso não é errado. É fato que tem uma alegria fake no mundo. Tem uma alegria ilusória. Tem uma alegria que o mundo promete e que de fato acaba em falência da alma. É uma alegria fake, é uma alegria falsa. Alguns dos que estão aqui sabem do que eu estou falando. As promessas de alegria que o mundo traz, elas é questão de tempo. Vão acabar em falência da alma. E se você já experimentou isso, você sabe do que eu estou falando. O álcool tem uma promessa de alegria. E no começo, na verdade, a pessoa pensa que encontrou a razão de existir. Encontrou sentido na vida, encontrou significado. A droga. Por que é que um garoto que aprendeu com seus pais que não se deve usar droga e de repente ele se envereda por esse caminho da droga? Tem algumas mentiras sobre a droga que muitas pessoas não sabem. E uma delas é que droga é completamente ruim. E de fato não é completamente ruim. A pessoa quando experimenta a droga a primeira vez, e ela tem aquela sensação, aquela viagem, aquela euforia, aquele êxtase. O garoto, ou o menino, ou a menina conclui: mentiram para mim. Disseram que droga é ruim, mas isso é muito bom. É uma ilusão, é uma promessa de satisfação, de sentido na vida, de significado na vida. Mas é uma promessa de alegria que vai acabar em falência da alma, vai acabar em falência do ser. Isso é um fato. E as pessoas estão de festa em festa, de pagode em pagode, de funk em funk, em busca de alegria. Buscando o sentido da vida, buscando o significado da vida, buscando a razão para continuarem vivendo a vida. Só que sempre vão precisar, como viciado em drogas,
vão precisar de uma dose mais forte. Acabou uma festa, a pessoa já está esperando a próxima festa. Já está se programando para a próxima festa. Já está perguntando, onde é que é a próxima? Porque é uma alegria ilusória. É uma alegria que não traz de fato o sentido ou significado da existência, a razão de continuar existindo. Diga à pessoa que está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, conquistas, superações, produzem uma alegria. Ser celebrado é outra coisa que pode trazer uma alegria. Você é celebrado, ou o lugar que você é celebrado produz uma alegria. No grupo que você é celebrado, quando você chega, isso traz uma alegria. Isso é fato. Então esse menino, essa menina que entra para o grupo dos dependentes químicos, ele é celebrado quando chega no grupo. Não sei se você sabe disso. Tem uma celebração quando ele chega. Tem uma vibração quando ele chega. E lá no íntimo, as pessoas pensam que ser celebrado, ser celebrada, vai trazer uma realização na vida, vai trazer um sentido ou significado para a sua vida, para a sua existência. Então, os níveis de satisfação, de sentido na vida, de alegria, eles vão mudando de fase. Ou uma fase é essa do mundo lá fora, as diversões ou os prazeres que o mundo oferece, o álcool, as drogas, o sexo ilícito. Tudo isso são promessas de alegria. Esse é o primário da alegria. Essa outra dimensão da alegria, que é você ter todas as áreas da sua vida resolvidas. Não tem nada de errado nisso. Você andar em saúde, você ter a vida sentimental resolvida, você ter a vida financeira resolvida, você ter a sua família, os relacionamentos familiares resolvidos, isso traz uma alegria. E não há nada de errado nisso, isso é salutar. Deus promete nos abençoar em todas as áreas. E Deus promete isso porque Ele quer que a nossa alegria seja completa. E de fato, a maioria das pessoas que tomam a decisão de buscar a Deus, em algum momento da vida, depois de ter experimentado as alegrias que o mundo oferece e terminarem com um buraco na alma, essas pessoas recorrem a Deus por conta de áreas da vida que estão mal resolvidas. Não tem nada de errado nisso. Está compreendendo o que eu estou falando? Você buscar a Deus por conta de um sofrimento, por conta de uma crise, de uma dificuldade, de um sonho que virou pesadelo na sua vida, por conta de um diagnóstico que não trouxe esperança, por conta de uma causa que você tem na justiça. E de fato, a maioria das pessoas tomam a decisão de buscarem a Deus com sinceridade por conta de problemas nas mais variadas áreas da vida. Está compreendendo? Dificilmente, raramente, alguém vai tomar a decisão de buscar a Deus se todas as áreas de sua vida estiverem resolvidas. É por conta de crises, de dificuldades, de problemas que a pessoa não conseguiu resolver, que ela resolve recorrer a Deus. Que ela resolve tomar a decisão de buscar em Deus a solução para a sua crise, para a sua dificuldade, para a situação indesejada que ela está vivendo. Eu repito, não tem nada de errado nisso. Você se esforçar de algum modo, até mesmo se esforçar buscando em Deus a solução. Isso não é errado, isso é salutar. Mas essa é uma alegria que está numa outra dimensão daqueles que estão buscando alegria lá fora. São as pessoas que estão buscando soluções de problemas para que a sua alegria aconteça de fato e de verdade. Agora erga a sua cabeça, olha aqui para mim. O que é que esse texto está dizendo? Ele termina dizendo, a alegria do Senhor. Não está fazendo menção à nossa alegria. Está fazendo menção à alegria do Senhor. A alegria de Deus. Se por um lado existem os nossos esforços, quer sejam nas propostas lá fora que o mundo oferece, ou quer seja buscando em Deus soluções de problemas para que a alegria aconteça, a grande questão é, o que é que faz Deus ficar alegre? Estão lembrados do que é que faz uma criança ficar alegre? O que é que faz o adolescente ficar alegre? O que é que faz o adulto ficar alegre? Não são as mesmas coisas que faz a criança ficar alegre, não são as mesmas coisas que fazem o adolescente ficar alegre. Agora, o que é que faz Deus ficar alegre? Você já parou para pensar nisso? O que é que alegra a Deus? Eu vou mencionar aqui hoje, esse é o coração da minha mensagem. A alegria do Senhor.
Porque muitas das vezes nós estamos em busca da nossa alegria. Só que a questão do tema é: o que é que faz Deus ficar alegre? Você já pensou nisso? O ponto número 1, o que é que faz Deus ficar alegre? É o próprio Deus. Deus se alegra nele mesmo. Conquanto alguém, eu e você, em algum momento nós possamos depender de alguém para nos alegrarmos, depender de ambientes, depender de circunstâncias, talvez, mas Deus não depende de nada e nem de ninguém para ficar alegre. Está me ouvindo? Então Deus se alegra com Ele mesmo, porque a sua essência, entre outras coisas, é a alegria. A alegria faz parte da essência, da natureza de Deus. É natural para Deus a alegria. Você pode repetir isso comigo? Diga: é natural para Deus a alegria. Então a primeira coisa que alegra a Deus é Ele mesmo. Compreende o que eu estou falando? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e eu estava dizendo: popularidade é quando as pessoas gostam de você, é o quanto as pessoas gostam de você. E autoestima é o quanto você gosta de você, o quanto você está satisfeito com você. Então Deus é Deus. Ele é autossuficiente. Ele é satisfeito com Ele mesmo. Ele é alegre com Ele. Deus não depende de nada e nem de ninguém para ficar alegre, porque a sua essência é a alegria. É por isso que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer condição social, com qualquer problema, seja que grau de dificuldade for o problema, e essa pessoa se volta para Deus, ela vai encontrar alegria, de fato e de verdade, porque a essência de Deus é a alegria. A alegria faz parte dos atributos de Deus. Você nunca vai encontrar alegria de fato e de verdade na sua vida, se você não tiver um encontro com aquele que a sua essência é a alegria verdadeira, é a alegria que traz sentido e traz significado para a existência humana. Está compreendendo o que eu estou falando? Então, Deus, a sua essência, entre outras, é a alegria. E Deus se alegra com Ele mesmo. Está lembrado da criação? E cada coisa que Deus criava, o original, quando diz ali, na nossa tradução, que viu Deus que era bom, o original está dizendo: e Deus vibrou, e Deus celebrou, e Deus se alegrou com os seus feitos, com a sua criação. Deus se alegra com Ele mesmo. Deus não precisa de nada e nem de ninguém para se alegrar. A sua essência é alegria. Quando Jesus Cristo nasceu, você já leu os evangelhos? Quando Ele nasceu, os anjos cantaram, celebraram, o céu celebrou, porque Deus é alegria. A essência dele é alegria. Ele se alegra com Ele mesmo. O seu filho nasceu e Ele ficou celebrando, porque a sua essência é alegria. Quando Jesus Cristo foi batizado, ali do Rio Jordão, a palavra do Eterno diz que veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro. Jesus Cristo é Deus e Deus se alegrando com Deus. Está compreendendo? Deus é a razão da alegria de Deus. E de fato, Deus é a razão da alegria que tem sentido, que tem significado na vida de qualquer pessoa que se volta para Ele de coração, de alma e de entendimento. Você vai estar no primário da alegria, ou no ensino fundamental da alegria, mas na pós-graduação da alegria é você ter um encontro real com Deus, aquele que, entre outras coisas, a sua essência é alegria. Você pode dizer amém por isso? Esta é a razão, porque você vai ouvir dezenas, centenas, milhares de testemunhos de pessoas dizendo que encontraram a alegria de existir, que a vida ganhou sentido, ganhou significado, ganhou razão de ser vivida quando se voltaram para Deus. Elas vão dizer, elas dizem: eu encontrei a razão de viver, eu encontrei sentido para a minha vida, para a minha existência, porque encontrou aquele que a sua essência é alegria. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Está compreendendo? Então, Deus se alegra com Ele mesmo. Ele é auto-alegre. Ele não depende da música tocando. Às vezes nós pensamos que conforme o louvor que a gente fizer, Deus vai ficar alegre e Ele vai vir e vai nos abençoar. Às vezes a gente pensa que Ele está chateado com a gente, está triste, e que se a gente, dependendo da música, dependendo do fôlego na hora da música,
Ele vai ficar alegre e Ele vai nos abençoar. Deus é alto, alegre. Deus não depende da nossa música. Deus não depende de ambientes. Deus não depende de nada e nem de ninguém. Porque Ele se alegra com Ele mesmo. Tem alguém aí? A autoestima de Deus é lá em cima. Ele não depende de popularidade para ficar alegre. Ele não depende dos likes. Ou os likes nas redes sociais para poder celebrar. Ele se alegra com Ele mesmo. Autoestima lá em cima. Está me ouvindo? A outra coisa que alegra Deus, e a minha oração é que você entenda o que eu vou dizer a partir de agora, é o arrependimento. Aí você pensa que eu entrei em contradição. Se Deus não precisa de nada para ficar alegre, como é que Ele se alegra com o arrependimento de uma pessoa? Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. A vida errada, a vida de pecado, a vida bandida, é questão de tempo. Um dia a conta chega. O pecado, ele tem consequências, e consequências terríveis na vida humana. E a pior consequência do pecado acontece na eternidade. Está me ouvindo? O horror do inferno, a condenação eterna. O pecado pode ser prazeroso agora. E eu ouço pregadores dizendo sobre os prazeres do pecado. É claro que tem pecados que trazem o prazer, mas tem pecados que não trazem prazer algum. O ódio, uma pessoa tem ódio da outra pessoa. Qual é o prazer que se tem quando você odeia alguém? Isso não produz prazer, mas é pecado também. Está me ouvindo? Ou uma pessoa tira a vida de outra pessoa e isso não há prazer nisso. Então tem pecado que produz o prazer, a satisfação momentânea, mas tem pecados que não produzem prazer algum. Então escute-me cuidadosamente. A razão pela qual Deus se alegra com o arrependimento do pecador é porque Deus não se alegra por ele, mas Ele se alegra por esta pessoa que se arrependeu. Está compreendendo? A alegria de Deus é porque o arrependimento dessa pessoa vai produzir alegria na vida dela. Então Deus, a sua essência é alegria, mas quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz que tem festa no céu, o céu celebra, o céu fica alegre. Está me ouvindo? E por que é que Deus se alegra com arrependimento? Ele não precisa de nada nem de ninguém para se alegrar, mas Ele se alegra pela pessoa. Está me ouvindo? Porque Deus sabe que se essa pessoa insistir na vida errada, na vida de pecado, as consequências serão terríveis. E a pior delas será o horror do inferno. Então Deus, quando celebra o arrependimento, Ele não celebra por ele, Ele celebra por esta pessoa que tomou a decisão de abandonar a vida errada, a vida de pecado e se voltar para Ele. Não de conversa, não da boca para fora, mas de todo o seu coração. Está compreendendo? Deus fica alegre, embora Ele seja, a sua essência seja alegria, mas essa alegria dele com o pecador que se arrependeu, tem festa no céu, tem celebrações, tem brados de júbilo. Não é por causa de Deus, mas é por causa dessa pessoa. Está me ouvindo? Você, o dia que você tomou a sua decisão por Cristo, o dia que você tomou a decisão de abandonar o pecado, a vida errada e buscar um conserto com Deus, Deus celebrou isso, o céu celebrou isso. Por causa de Deus? Por causa de você. Porque Deus viu que você tomou a decisão mais importante da sua vida. Então Ele não se alegrou por ele, porque Ele já é alegria na sua essência. Ele se alegrou por você. Você pode dizer amém por isso? Então eu não conheço você, eu não sei o seu nome, a sua idade, eu não sei a modalidade de vida que você está vivendo. Mas a alegria de Deus é quando o pecador se arrepende. O céu vibra, o céu celebra. Você acredita nisso? Pergunte a quem está ao seu lado, você acredita nisso? A outra coisa que alegra Deus é a obediência. Deus estabeleceu princípios referenciais, limites. Deus estabeleceu princípios para regulamentarem as relações humanas e a relação com Ele. E Deus se alegra quando a pessoa obedece a sua palavra. Está escrito. Deus não tem prazer em holocaustos e em sacrifício, mais do que quando alguém obedece a sua palavra. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Está me ouvindo? Então Deus se alegra com o obediente. Eu vou fazer uma pergunta a você que é pai. Você é pai ou é mãe?
Quando o seu filho ou a sua filha te obedece, você fica alegre? Está compreendendo? E Deus fica alegre com a obediência, não é por causa dele. Ele é alegria o tempo todo. Ele fica alegre pela pessoa que está obedecendo. Porque se a pessoa obedece a Deus, isso vai dar rebote. Isso vai ter consequências de bênçãos na vida desta pessoa. Eu não sei se você já leu na Bíblia Sagrada. O livro de Deuteronômio diz: se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, obediência. Então ali traz as consequências da obediência. A desobediência tem consequências terríveis, consequências danosas, onde a conta chega, a conta da desobediência. Por outro lado, a obediência tem consequências agradáveis. Uma pessoa que, a qualquer custo e a qualquer preço, ela insiste em obedecer a Deus, esta pessoa vai receber as bênçãos de Deus na sua vida. Então Deus fica alegre não é por ele, não é para ele. Deus fica alegre por causa da pessoa, porque a obediência vai resultar numa vida abençoada. Eu vou dizer de novo, Deus fica alegre não é por ele, não é por causa dele, mas é por causa da pessoa que está obedecendo, porque Deus, ele sabe que a consequência da obediência desse homem, dessa mulher, vai resultar nas bênçãos de Deus sobre a vida dessa pessoa. Vai resultar na verdadeira alegria. A alegria de Deus vai respingar na vida dessa pessoa. Você pode dizer amém por isso? Então obedeça a Deus a qualquer custo e a qualquer preço. Diga quem está ao seu lado, diga: obedeça a Deus a qualquer custo e a qualquer preço. A outra coisa que agrada a Deus é gratidão. Uma pessoa grata a Deus, uma pessoa que reconhece o que Deus fez na sua vida, a pessoa que admite os feitos de Deus na sua vida, seja que área da vida foi, e essa pessoa se volta para Deus não para pedir, mas para agradecer. Eu vou te fazer uma pergunta: você já fez um favor para alguém e de repente essa pessoa, ela foi ingrata? Não que você tenha feito para que a pessoa ficasse vinculada a você, mas o favor que você fez, de repente você fez um sacrifício para acudir, para socorrer a pessoa, e de repente você encontra essa pessoa e essa pessoa ignora o que você fez por ela. A pessoa foi ingrata com você. Eu vou te perguntar, se essa pessoa precisa de novo, você vai fazer de novo o que você fez? Ainda que você faça, você não vai fazer de bom grado, como foi da primeira vez. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Então, quantos são os feitos de Deus na minha vida, na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você não tem noção, você não tem ideia de quantos livramentos de Deus aconteceram na sua vida. Alguns deles você viu, mas e aqueles que você não viu e nem percebeu, que você só vai saber na eternidade? Livramentos de perigos os mais variados, livramentos de ataques de espíritos malignos contra a sua vida, e Deus te livrou, e Deus te protegeu. Você não tem ideia de quantos livramentos de perigos biológicos, eu falo disso frequentemente. A gente não faz ideia, de manhã até agora, por quantos vírus e bactérias e fungos nós passamos por eles. Milhares, milhões. A vida ameaçada por eles, e Deus nos livrou. Está me ouvindo? Quantos perigos sociais nas ruas, nas estradas, perigos de assaltos, perigos por conta do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, e de repente passou perto da gente e a gente nem soube, a gente nem percebeu, mas o livramento de Deus ali. Está me ouvindo? Quantos perigos de acidentes, e a gente viaja e de vez por outra, eu não vou dizer vez por outra, frequentemente, a gente vê um acidente, uma tragédia, e a gente não tem ideia dos livramentos de Deus em nossas vidas, naquela viagem. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Quantas provisões de Deus, quantas vezes Deus supriu as nossas necessidades? Eu falei isso aqui outro dia. Qual é a sua idade? Quantos dias de vida você teve até hoje? Quantos cafés da manhã você tomou até hoje? Quantos almoços? Quantos jantares? Você já parou para fazer as contas? E você deve pensar, foi a força do meu braço que conseguiu o alimento, ou foi o meu pai, ou a minha mãe? Não, Deus, Ele veste a erva do campo, Ele alimenta os passarinhos, e é Ele que nos alimenta. Se não fosse Deus,
nem da cama você teria levantado para trabalhar, para ter o sustento, para ter a renda, o salário que você tem. Então nós temos que ser gratos a Ele. Eu vou dizer uma coisa a você: a eternidade vai ser pequena para a gente agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E aquilo que Ele tem feito, de repente, a gente nem tem ideia, a gente nem sabe. A gente só vai saber lá na eternidade. Eu vou dizer de novo: a eternidade vai ser pequena para a gente agradecer a Ele pelos livramentos, as proteções, as provisões, as direções, o socorro presente na angústia, na tribulação, pelo sustento. A eternidade vai ser pequena para mim, eu não sei para você. Então Deus fica alegre com o agradecido. Repito, por que é que Deus fica alegre se Ele já é a própria alegria? Ele fica alegre não por Ele, mas pelo grato. Por quê? Porque a gratidão abre portas para a pessoa receber mais. O ingrato vai viver uma vida de portas fechadas. O ingrato vai viver a vida que de repente vai se ver num beco sem saída. Porque é desse modo que as coisas acontecem. A gratidão abre possibilidades para que Deus faça mais. A gratidão abre possibilidades para que Deus te dê mais. Você acredita no que eu estou falando? Tem alguém aí? Então Deus fica alegre com aquela pessoa que é grata. Por Ele, Deus não precisa ficar alegre. Ele é auto-alegre. Ele fica alegre com o agradecido porque Ele sabe que a gratidão dessa pessoa vai resultar em mais e mais bênçãos e mais livramentos. Estão lembrados? Jesus Cristo cura 10 leprosos. A lepra, uma doença incurável nos dias da Bíblia. E de repente, Ele faz uma pergunta. Ele fala: não foram 10 os curados? Cadê os 9? O que é que isso mostra para mim e para você? A maioria das pessoas, inclusive nas igrejas, elas são ingratas por aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Deus fica alegre com o agradecido, porque a gratidão vai dar rebote na vida dessa pessoa. Não vai melhorar Deus em nada, a gratidão, mas vai melhorar mais e mais a vida do agradecido. Diga quem está ao seu lado, diga: seja agradecido. A outra coisa que alegra Deus é quando a pessoa ajuda outras pessoas. Quando a pessoa acode, quando ela socorre, quando ela é mão amiga, quando ela é ombro amigo, na hora da aflição, da angústia, na hora do estreito na vida, essa pessoa vem e ajuda e acode. Então Deus fica alegre com esse que ajuda. Estão lembrados da parábola do bom samaritano? O homem foi assaltado, está na beira da estrada, agonizando, está meio morto e meio vivo. Entre a vida e a morte. Passou o pastorzão da igreja, o sacerdote, e passou de longe. De repente passa um obreiro, ou um levita, e passou de longe, virou a cara para o outro lado. E de repente passa pelo mesmo caminho, ou um samaritano. O samaritano era alguém que aos olhos da religião judaica estava desqualificado para agradar a Deus, para alegrar o coração de Deus. Mas ele parou, ele desceu da sua cavalgadura, para os dias de hoje, ele desceu do seu automóvel, parou, prestou os primeiros socorros ali, aquele homem que foi assaltado, está ferido, ele coloca na sua cavalgadura, ou seja, colocou no seu automóvel e levou para um hospital mais próximo. E não foi um hospital público, a Bíblia Sagrada diz que ele pagou as despesas, ele nem conhecia o homem. E ele disse: cuida dele. E se ficar mais caro do que eu deixei aí na volta, eu vou pagar a diferença. Olha o que significa isso. Jesus está contando isso para mostrar para mim e para você que Deus se alegra com a solidariedade, com a fraternidade, quando a gente ajuda, quando a gente acode, quando a gente socorre. Esse texto que nós lemos tem uma menção aqui: levem para aqueles que não têm nada. Se lembre daqueles que não têm nada. Isso alegra a Deus. Eu vou repetir uma coisa que você já ouviu N vezes. A pauta do juízo final não vai ser o quanto você cantou bonito, o quanto você pregou bonito. Não vai ser quantos demônios você expulsou. A pauta do juízo final, Jesus disse: eu tive fome, o que é que vocês fizeram? Eu estava nu, vocês fizeram o quê? Eu estava enfermo, o que é que vocês fizeram? Eu estava preso, vocês fizeram o quê? Eu era forasteiro, vocês fizeram o quê? Está me ouvindo? A solidariedade, a fraternidade,
quando você é mão amiga, quando você é ombro amigo, quando você abre mão de si para ajudar, para acudir, para socorrer alguém. Jesus Cristo disse no final desse texto, ele disse, as pessoas questionaram, mas quando foi que nós te vimos? Enfermo, ou preso, ou forasteiro, ou com fome? Ele diz, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Significa que Deus celebra, Deus vibra com a caridade. Deus vibra com a solidariedade, Deus vibra com a fraternidade, com o amor traduzido em atitudes. O poema que o apóstolo Paulo escreveu sobre o amor, entre outras coisas, ele diz, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso adiantaria. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. Quer alegrar Deus? Seja solidário, seja fraterno. Agora, por que Deus fica alegre? Por ele? Não, Deus não fica alegre. Deus já é alegria o tempo todo. Mas Deus fica alegre por você. Porque Ele sabe que a sua solidariedade, a sua fraternidade vai dar rebote na sua vida. A Bíblia Sagrada diz, aquele que descedenta vai ser descedentado também. Quando você mata a sede de uma pessoa, na hora que você estiver no estreito, no aperto, Deus vai levantar alguém para matar a sua sede. Então Deus fica alegre porque a sua solidariedade, a sua fraternidade, a sua ajuda, a mão amiga, o ombro amigo vai dar rebote na sua vida. Você acredita no que eu estou falando? Eu não acredito num cristianismo genuíno, sem solidariedade, sem fraternidade, que não acode, que não socorre, que não ajuda. Eu reúno os pastores frequentemente, eu digo, vocês têm que fazer campanha de alimento nas igrejas de vocês, para acudir o carente, para socorrer o necessitado. Tem pessoas no estreito em relação às necessidades básicas da vida. Vocês não têm noção. Eu recebo mensagens todos os dias. E eu não estou falando de gente das igrejas somente. Maioria que não frequenta, mas que me conhece por causa da solidariedade, da fraternidade. E, bispo, você tem uma cesta, eu estou desempregado. Eu estou com 3 filhos. E eu não estou com a igreja na mão fazendo campanha. E os mais antigos aqui se lembram. Eu dava sacolinhas na igreja quando eu era pastor. Obreiro, passa a sacolinha, uma para cada pessoa aí. Você vai trazer no mínimo 1 quilo de alimento não perecível para a gente ajudar o carente, o necessitado. Se você não quiser trazer, usa a sacolinha para colocar lixo e coloca lá no passeio da sua casa que o lixeiro leva. A pessoa fazia até o sinal da cruz, falava, Deus me livre. Todo mundo trazia. Estão me ouvindo? Então não estou com igreja na mão. Aí o que eu faço? Quando as pessoas começam a me pedir, eu mando mensagem para um pastor, eu posto no grupo dos pastores, eu falo quem é que tem cesta básica para me arrumar, tem uma família angustiada. E às vezes eu passo o endereço para o próprio pastor, eu falo, leva lá, entrega, acode. Eu não sei se você já assistiu o filme O Quarto Sábio. Já assistiu? O Quarto Sábio. Me parece que tem no YouTube. Particularmente, eu recomendo que você assista dublado. O filme legendado, você não vê a cena, você se perde na leitura. A história do Quarto Sábio, meu Deus do céu. Quando eu assisti aquele filme a primeira vez, eu achei um tédio no começo do filme, no meio do filme. Eu falei, meu Deus do céu, que filme é esse que me recomendaram? E de repente, eu fui ficando preso na história. E quando o filme termina, se você assistir o filme, você que nunca assistiu, se você assistir o filme O Quarto Sábio, e no final não rolar nenhuma lágrima na sua face, você tem que fazer uma reciclagem. Você tem que passar por uma reciclagem. Tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Depois que eu assisti esse filme, a chave virou. Eu já era solidário, eu já era amigo, eu já era fraterno. Mas depois do filme, muito mais. Está compreendendo? Então Deus se alegra quando você ajuda pessoas. Por que Deus se alegra? Repito, não por ele, mas por você. Porque a solidariedade, a fraternidade vai desembocar em bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família. Está me ouvindo? Diga quem está com você. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra coisa que alegra Deus é a fé. Escute-me cuidadosamente. Eu não estou falando de fé calça curta. Eu não estou falando de fé meia boca. Fé meia colher. Eu estou falando de fé, haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Esta é a fé que agrada a Deus. E a dimensão mais alta da alegria que uma pessoa pode viver. Essa é a dimensão da fé que subsiste, apesar dos pesares. O profeta Abacuque
ele mencionou, ele vivia essa dimensão da fé. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas foram arrebatadas e no curral não haja gado. Aí ele diz: ainda assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Essa é a pós-graduação da fé. Você está no primário da fé, se você tem fé somente se Deus fizer. Lembra do hino? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. E tem um outro hino que diz: e se o mar não abrir? Estão compreendendo? E se o milagre não acontecer, e se as coisas não mudarem, você vai desistir de Deus? A fé que agrada a Deus é a fé que subsiste. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. A pessoa não arreda o pé, ela não retrocede, ela não baixa a guarda, ela não entrega os betes, ela não joga a toalha. E sabe por que não joga? Porque ela está na pós-graduação da espiritualidade. Ela sabe que tudo nessa vida um dia vai passar. As coisas boas irão passar e as ruins também irão passar. E essa pessoa sabe que a eternidade é o que conta. Por isso ela não retrocede. E Deus fica alegre com a fé. Deus fica feliz com aquele que está no estreito. O milagre ainda não aconteceu, ainda não chegou, mas a pessoa está firme. É prego batido e ponta virada. Por quê? Porque ela sabe em quem tem crido. E ela sabe que de alguma forma, se não for nesse mundo, nessa vida, a alegria vai acontecer na eternidade. Eu estava ministrando outro dia, eu estou terminando a mensagem. Eu estava ministrando outro dia sobre o capítulo 11 de Hebreus, o capítulo que fala dos heróis da fé. Você já leu? É um para casa, para você ler de novo. Leia novamente. Capítulo 11 de Hebreus, o capítulo dos heróis da fé. E começa dizendo: aqueles que conquistaram, aqueles que superaram, aqueles que presenciaram milagres extraordinários. Mas termina dizendo que muitos foram cortados pelo meio, muitos foram comidos por leões, mas morreram na fé. Está me ouvindo? Se tornaram heróis da fé. Porque apesar dos pesares, apesar de estarem em ameaça da própria vida, eles não abriram mão, eles não retrocederam, não recuaram, e eles entraram para a galeria dos heróis da fé. E Deus se alegra quando a pessoa tem esse tipo de fé. A fé que encontra forças na hora que não tem forças. A fé que insiste na hora que as circunstâncias estão mandando desistir. A fé que persevera na hora que não existe nenhum indício, nenhuma pequena nuvem lá no horizonte anunciando que vai chover. Não tem nenhum indício, mas a pessoa, ela está firmada em Deus. E ela sabe que essa fé, que tem força, na hora que as forças acabaram, vai dar rebote. Se não for nessa vida, vai ser na eternidade. Está me ouvindo? Eu falo vez por outra. Eu admiro e fico motivado com atletas que correm a maratona e que, a despeito de cansaço, de desgaste físico, eles são perseverantes. Eles encontram forças na hora que não tem forças, na hora que as forças acabaram. Você já notou que na reta final, eles já estão desgastados, mas de repente na reta final, eles dão tudo de si. Encontraram forças na hora que não tinha força. Essa é a minha oração. A Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é isso? Sem fé é impossível fazer Deus ficar alegre. E Deus é alegre por si mesmo, não depende da nossa fé. Mas Deus fica alegre por causa de nós que estamos crendo, a despeito de qualquer coisa, de qualquer circunstância, a despeito se Ele fez ou não, a gente permanece nele, a gente continua confiando nele. Você pode dizer amém por isso? E a última coisa, para a gente passar a régua e fechar a conta. Deus se alegra quando alguém se dispõe a colocar a sua vida, os seus talentos, ou o que for preciso, para ajudar o reino dele a se estabelecer. Está me ouvindo? Qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer idade, de qualquer condição social, que decide dar uma resposta positiva ao chamado de Deus para fazer a obra, para ajudar o reino dele a se estabelecer nessa terra. Deus fica feliz com essa pessoa. Quando você toma a decisão de ser um obreiro, uma obreira, ou músico, seja o que for, ou se você vai cuidar da limpeza da igreja, não importa. Eu disse outro dia, se Deus enviasse 2 anjos aqui na terra, um para varrer, aqui em Barreiras, um para varrer rua, e o outro para tomar conta da prefeitura de Barreiras, qual dos 2 estaria fazendo a tarefa mais importante?
Eu vou perguntar de novo, qual dos dois estaria fazendo a tarefa mais importante? Ou os dois, porque não é o que ele faz, é para quem ele faz. A obra de Deus é desse modo. Nem todos vão estar pregando, nem todos vão estar fazendo isso ou aquilo outro. Mas a pessoa pensa que o serviço dela no reino, na obra, é singelo, é simples, nem é notado, nem é percebido. Mas não é o que você faz que vai trazer a nobreza. É para quem você está fazendo aquilo que você está fazendo. Está me ouvindo? E a conclusão que eu cheguei durante todos os anos de obra de Deus, de reino de Deus, de ministério, é que fazer a obra é uma bênção para nós. Porque enquanto a gente faz a obra, Deus faz uma obra em nós. Está me ouvindo? Então Deus fica alegre. Por quê? Porque qualquer pessoa que está fazendo a obra dele, uma obra de Deus está acontecendo na vida dessa pessoa. Eu não sei onde estaria eu se eu não tivesse me lançado na obra de Deus. Está me ouvindo? Fazer a obra de Deus fez um bem enorme para mim. Deu rebote na minha vida. Eu fiquei mais salvo. Eu descobri que a gente é salvo salvando os outros. A gente é abençoado abençoando os outros. A gente é liberto libertando os outros. A gente é aconselhado aconselhando os outros. A gente aprende ensinando os outros. Eu descobri que fazer a obra é uma bênção. Eu lamento por você que já tem anos de cadeira. Eu não falo para ofender ninguém. Eu lamento porque você está perdendo a oportunidade de alegrar Deus. Deus não precisa disso para ficar alegre. Ele já é alegre, mas ele fica alegre por causa de você, porque vai resultar em bênçãos na sua vida. Você acredita nisso? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer a você que está sofrendo e ainda não está nesse nível. Você diz, eu queria estar nesse nível. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vida esteja mal resolvida, eu queria ter essa fé, viver nessa dimensão. Mas você ainda não está. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem graça especial para os momentos especiais da vida da gente. E a minha oração é que você não se turbe o seu coração. Credes em Deus. Acredite. A sua dor, a sua aflição, a sua crise, a sua dificuldade é somente uma oportunidade para você conhecer a Deus de fato e de verdade. Ele vai se revelar na sua vida como bondoso, misericordioso. Ele vai liberar a graça que você precisa. E ainda que de repente as coisas não aconteçam de imediato, eu quero encorajar você a perseverar na sua fé. Acredite. Deus é Deus em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. E a alegria dele é a nossa força. É quando a gente é forte que Ele fica alegre. Ele fala, vou fazer. Amém? Eu quero chamar aqui o pastor Alexandre. Nós temos uma consagração que vai acontecer hoje. A nossa irmã Nisalva, eu quero convidá-la aqui. Acho que aqui embaixo. O pastor Alexandre vai falar. Eu já os conheço tem tempo, né? E para mim é uma alegria tê-los aqui congregando em nosso ministério. O seu Pedro, né? E a doutora Nisalva que tomou essa decisão. E ela sempre foi prestativa. Ela sempre assim disponível para servir, para ajudar, para organizar as coisas. Quem sabe mais a pastora Mariana. Vem aqui também, pastor. E o pastor Alexandre, dessa disposição dela em ajudar, em fazer que as coisas se ajustem e aconteçam. E ela brotou no coração esse desejo ardente de passar por essa consagração. É importante esse momento. Eu vou dizer por quê. Porque isso é bíblico. Quando uma pessoa é consagrada, ela é ordenada para o serviço sagrado. Isso tem um sentido no mundo espiritual. E a pessoa, se ela tem de fato a disposição de estar debaixo das autoridades que Deus instituiu no ministério, das regulamentações, então isso resulta em bênção. Isso é que traz sentido na vida da pessoa dentro da igreja. Amém? O pastor Alexandre vai falar, a pastora Mariana, não sei. Tá me lembrando aqui, ó. Na obra de Deus tem o chamado e tem o oferecido. Tem a pessoa que Deus chama, a pessoa que Deus acende uma chama, incomoda, eu vou fazer a obra porque Deus está me chamando. Mas tem o oferecido. O nosso ministério está assim de oferecidos. Aquela pessoa que Deus não chamou, mas ela se ofereceu. Sabe o que Deus me revelou? Deus tem maior prazer naquele que se oferece do que naquele que Ele precisa estar chamando. Deus não chamou Josué. Deus chamou Arão para estar com Moisés. Na hora que Moisés morreu, não foi Arão que substituiu Moisés, foi Josué. Não foi o chamado, foi o oferecido. O maior prazer de Deus é naquela pessoa que não precisou. Eu estou sentindo de Deus que Deus está me chamando para me fazer a obra. O maior prazer de Deus é naquela pessoa que fala, rapaz, eu tenho talento, eu tenho capacidade, eu posso ajudar, eu posso participar. E eu vou me apresentar ao pastor, eu quero ser um oferecido. Então Deus se alegra com o oferecido. Deus fica mais alegre com o oferecido do que com aquele que tem chamado. Eu fui chamado, mas depois Deus me mostrou que a maior alegria dele é com aqueles que Ele não precisou chamar.
mas a pessoa se apresentou e falou: eu quero participar disso. Muito bem, pessoal. Então, em poucas palavras, a nossa irmã se apresentou, né? Tem se apresentado para servir. Qual é o papel do obreiro na igreja? Servir com aquilo que tem, né? Cada um serve com o que tem, com seus dons, com seus talentos, com as suas habilidades, com as suas capacidades. Então nós teremos essa consagração e já fica também aí o convite, né? O despertar para você que de repente quer alegrar o coração de Deus com o seu serviço como obreiro. Então o que muda na vida dela? Nós conversamos essa semana, né? Muda que ela assume um compromisso diante de todos. Eu sei que tem muitos de vocês que já ajudam, já são participantes, já servem na igreja, mas ela está assumindo um nível de compromisso maior. Ela colocando esse uniforme, ela estará representando o ministério e, acima de tudo, né, representando o nome de Jesus para as pessoas. Então é isso, e aí fica aí para você também, né? De repente está na hora de você sair do anonimato e se apresentar para servir a Deus diante dos irmãos, diante da igreja. Amém? E também, pastor, quando há uma convocação da liderança do pastor para alguma coisa na igreja, aquele que não assumiu essa postura, essa responsabilidade, ele deixa correr solto, ele fica à margem. Mas a pessoa, quando ela assume, ela fala: puxa, é responsabilidade minha, porque eu assumi uma posição agora, né? Então já tem aquela consciência de se lançar, de fato. Então vamos orar. Eu vou orar por você que veio hoje. De repente você está no primário da fé, está lá no ensino fundamental, as coisas não estão indo bem em alguma área da sua vida, né? E você veio para Deus te dar uma graça. Ele vai te abençoar, eu acredito nisso. Mas a minha oração é que você continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, a ponto de chegar nesse nível mais elevado, a despeito de qualquer coisa, de circunstâncias, de pessoas, de situações indesejadas, que você viva essa alegria de estar na presença de Deus, de ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar, estenda as mãos para cá. Pai eterno, nós oramos agora, ó Deus, pela tua filha, que tomou essa decisão, meu Pai, de se lançar, ser uma obreira nesta igreja, nesta visão ministerial. Meu Deus, o Senhor conhece o coração da tua filha, o Senhor sabe da sinceridade dela, meu Pai, e essa disposição de servir, de ajudar, de cooperar, meu Pai. A tua palavra diz que nós somos cooperadores do Senhor. Ah, meu Deus, e conforme eu ministrei aqui, o Senhor se alegra quando alguém se lança, quando alguém se dispõe, quando alguém reconhece não somente as carências da tua obra, do teu reino, da igreja, mas reconhece a sua capacidade, o seu potencial para ajudar. Estenda a mão com a minha, Jesus. Libera a graça necessária para que a tua filha cumpra de fato e de verdade, com alegria, essa proposta. Que ela seja uma obreira, meu Pai. Ó Deus, que seja frutífera naquilo que for proposto fazer. E que ela, ó Deus, seja um modelo, um exemplo para outras pessoas que de repente ainda estão pensando se lançam ou não. Nós a abençoamos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós declaramos a irmã Nisalva consagrada, a obreira nesta igreja, nesta visão ministerial. Pai, eu oro por este homem, por esta mulher, este rapaz, esta moça, essa família representada aqui, essa pessoa, meu Deus, que a qualidade da vida está comprometida por conta de uma crise, de uma dificuldade, de uma situação mal resolvida. Estenda a mão, como manto sagrado, opera o milagre, opera a graça que essa pessoa necessita. Eu te peço, ó Deus, abençoe aqueles que têm contribuído financeiramente para o custeio dessa visão ministerial, aqueles que têm feito sacrifícios, meu Pai, para nos ajudar nos compromissos. Eu creio que o Senhor se alegra com essa pessoa, porque o Senhor mesmo promete abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Ó Deus, abençoe cada família representada aqui. Nós te pedimos, oramos, agradecidos em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Senta por um momento, o pastor vai fazer as considerações finais. Parabéns. Não quer falar não. Quer falar? Amém. Esse aqui é o bom. Amém, igreja? Vou passar alguns recados aqui, eu vou ser rapidinho. Terça-feira, reunião de homens, uma reunião que está sendo abençoada. E os homens estão ganhando das mulheres, viu? Nós estamos dando um show aí, terça-feira, reunião abençoada. Então, convido você que é homem para participar desse culto, desse momento. As mulheres fazem o culto aqui dentro e os homens estão ali fora, ali, de guarda, vigiando as mulheres. E nós estamos também ali, cultuando e louvando a Deus. Amém? Quarta-feira do avivamento. Sexta-feira das causas impossíveis. Uma carta para Deus. Me passaram errado. Dia 7, o aniversário do nosso apóstolo Daniel Elias, lá na Chácara Peniel. E o campo já está pronto? Já dá para bater uma bolinha, né? Eu vou lá, amor. Vai estar lá, né? Então, amém. Então, irmãos, vocês fiquem ligados aí no grupo do Zap. Dia 7, o aniversário do pastor, do bispo. Vai. Eu vou explicar um detalhe aqui, Vai ser uma grande festa de celebração.
porque eu sou muito grato a Deus por tudo, tá? Inclusive pela vida. 66 anos eu vou estar completando, não parece, tá? Não parece. Deus me deu uma graça de ficar idoso sem ficar velho. Eu estou dando a receita para todo mundo. Fique idoso sem ficar velho. Então todos estão convidados a participar. Começa 10 da manhã, é um almoço que vai ter. Como é que vai ser esse almoço? Cada um leva o seu. É verdade. Sabe por quê? Porque como é que eu vou fazer festa para esse tanto de gente? Eu gostaria, né? Gostaria, mas não posso. Então cada um leva seu kitzinho. O único que não vai levar nada sou eu. Vou passar lá na sua mesa, entendeu? Um pé, porque eu sou aniversariante.